Olá, amigos! Estamos aqui, eu, Cláudia, Flaviana, e mais um episódio diários, né, Flaviana? É isso aí, Cláudia. Hoje chegamos ao fim do nosso livro Episódios Diários. Tivemos a honra e a graça divina de Deus de conseguir refletirmos por 50 episódios diariamente sobre as lições desse livro fantástico trazido por Joana de Ângeles. E encerrando esse livro, nós vamos ler e refletir um pouquinho sobre a lição 50, que se chama Morte. Vamos falar sobre morte num início de ano em que passamos por um ano adverso e que vamos refletir um pouco para amenizar o nosso coração com um tema que ainda é bastante complexo para a gente entender e aceitar. Então, Joana de Ângeles nos fala: tudo que nasce, vive, morre e se transforma. O corpo se organiza, tem o seu ciclo vital, desagrega-se e modifica as moléculas que o constituem, mediante o fenômeno da morte. A morte é, portanto, acontecimento biológico inevitável para todas as formas vivas na Terra. Considera a fragilidade orgânica na qual te movimentas. E ao cair do dia, antes do repouso no lar, pensa na possibilidade de a perderes mediante a transformação pela morte. O sono é quase desencarnação, e ninguém tem segurança se despertará na aparelhagem física no dia seguinte. Faze uma avaliação do teu dia, busca retificar o em que te enganaste, reprograma as tuas atividades e vive com a retidão que caracteriza aquele que dispõe de pouco tempo, confiando no prosseguimento da vida após o transe. Desenfaixa-te dos elos retentivos com a retaguarda, sempre que te sintas atado, recordando que a vida prossegue e toda vinculação com os caprichos humanos representa sofrimento em programação. Todos os momentos que passam podem ser considerados adeuses. Assim avança para o amanhã, libertando-te para alcançares o triunfo da tua imortalidade. Falar sobre esse tema, às vezes, muitas pessoas têm, nós, a maioria de nós, não vamos nos colocar porque todos nós fazemos parte desse processo. Quando vamos falar de morte, né, fazemos, ou viramos o rosto, torcemos o nariz, ou não queremos falar, e todas as vezes que eu vou falar, eu me lembro de Kardec, no livro Céu e Inferno, quando ele fala: o espírita não teme a morte. Por quê? Por que que o espírita não pode? Claro, estamos todos em processo, cada um no seu processo. Mas ele diz isso por quê? Porque o espiritismo matou a morte. Não existe morte. Somente a do ciclo, do que é o ciclo da vida, como nós falamos em episódios anteriores. O corpo ele vai perecer, ele tem um ciclo. Tudo na vida aqui tem um ciclo, mas o espírito é eterno, o espírito é imortal. O espírito, ele vai continuar o seu processo evolutivo. Jesus, esse ser maravilhoso, que dividiu a história da humanidade, por que que ele dividiu essa história? Ele falou que não existia morte. Ele mesmo, ele apareceu para os seus discípulos depois do terceiro dia, depois daquela morte vergonhosa pela qual ele passou, para mostrar que a morte não existe. Existem ciclos. Nós vamos encerrar ciclos. O corpo, ele vai perecer, mas nós somos espíritos imortais. Somos filhos de Deus, amados. E tudo tem um tempo, assim como aqui Joana nos fala, né, sobre os ciclos, tudo tem um ciclo. Nós precisamos aprender algo que nós vimos em algum episódio, um pouquinho que nós comentamos, é o apego. O que nos ainda atrapalha é o apego. É o apego à matéria, apego
as ilusões. Quando nós aprendemos, claro, somos sim, não se fala assim, espírito quando perde um ente querido, a gente sente sim. Por quê? Porque nós ainda estamos separados. Quando alguém viaja, um ente querido, vai para um lugar distante, a gente não sente saudades, é a mesma coisa. Quando alguém parte, ele vai, né, para uma outra esfera de existência, vai para uma outra dimensão. Então, momentaneamente, vamos estar separados pelo corpo, mas durante o sono, nós podemos encontrar esses entes queridos, né? O sono é um momento de preparação para a morte, e o que Joana nos convida aqui é para nós reflexionarmos sobre essa transitoriedade. Nós não estamos aqui para somente viver buscando prazeres mundanos, estamos aqui porque nós temos um compromisso, uma missão, que é o nosso autoaperfeiçoamento, que é nos transformarmos, que é fazer aquilo que Santo Agostinho fala lá na questão 919, todos os dias antes de dormir, o que eu fiz de bom? O que eu posso fazer para ser melhor? Esse é o convite da vida. Lembrar que somos espíritos imortais, que isso aqui vai passar, mas que nós podemos evoluir cada vez mais, e certamente iremos, né, um dia chegar à angelitude. É isso, Claudinha. Só tentar pouca coisa, só no intuito mesmo da gente reflexionar um pouquinho mais sobre a morte. Como a gente já falou, né, em outro episódio, a morte do corpo físico é a única fatalidade, a única certeza que a gente tem a partir do momento que a gente nasce, né? Porque o resto, tudo, a gente não tem certeza e não sabe o que vai acontecer. Reflexionar sobre esse momento, e o Espiritismo nos traz essa crença maravilhosa na reencarnação, na vida após a morte, que somos espíritos imortais, é profundamente consolador, mas nós precisamos refletir, raciocinar, porque no momento em que passarmos, seja pela morte, que nós no Espiritismo normalmente chamamos de desencarnação, seja de um familiar nosso, seja nosso próprio momento que vai acontecer, que nós tenhamos lucidez, que nós tenhamos a relativa tranquilidade e fé. Tudo isso nós falamos aqui, durante esses 49 episódios, hoje os 50, né, que nós estamos fechando o livro, tudo isso nós falamos aqui, né, de prepararmos-nos para o retorno ao nosso verdadeiro lar, que é a pátria espiritual, de forma equilibrada e o mais serenamente possível. É esse o convite de Joana de Ângeles a todos nós. Exatamente. Então, a morte é um até logo. É um até logo. Gente, antes de encerrar, a partir de amanhã, nós teremos um novo livro. É da Joana também, o livro Episódios Diários, né? Eram 50 capítulos que nós encerramos hoje, mas a partir de amanhã nós iremos utilizar este livro aqui também, de Joana, Psicografia de Divaldo Franco, Momentos de Renovação. Peraí. Momentos de Renovação. Tá bom? Então, esperamos vocês e até a próxima. Até a próxima.